Efetivação da justiça e conciliação no processo do trabalho brasileiro. Gilberto Sturmer. 1. Introdução. A efetivação da justiça se dá, no direito processual do trabalho brasileiro, também pela conciliação. Este ensaio inicialmente aborda a conciliação como conceito para, a partir de então, examiná-la no âmbito trabalhista. A abordagem se dá no âmbito constitucional, antes e depois da Emenda Constitucional número 45, de 2004, e também no âmbito infraconstitucional, antes das regras sobre a matéria, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Conciliação como conceito. Segundo o Novo Dicionário Aurélio, a ação ou efeito de conciliar diz respeito ao agir de maneira pacificadora. É o ato ou efeito de fazer com que alguém que esteja em desacordo com outra pessoa entre em acordo. No processo, a conciliação é um acordo entre as partes que estão num litígio, ou seja, o ato ou efeito de combinar ou harmonizar coisas e pessoas que se opõem ou se apresentam de maneira distinta e incompatível. Conciliação é o ato ou efeito de conciliar-se, harmonização de litigantes ou pessoas desavindas. Conciliar, por sua vez, é pôr em boa harmonia, aliar, unir, granjear, atrair, ficar em paz. O Conselho Nacional de Justiça CNJ, dispondo sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, publicou, em 29 de novembro de 2010, a Resolução número 125. Referida resolução considera a competência do CNJ no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, no acesso à justiça e no direito a este acesso, através de políticas públicas de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade. A partir de tais considerações iniciais, o CNJ entende que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que sua apropriada disciplina tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e a execução de sentenças. O CNJ considera, ainda, que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a criação de juízos de resolução alternativa de conflitos. A Resolução CNJ nº 1252010 criou, portanto, políticas públicas de tratamento adequado dos conflitos de interesses, atribuindo aos tribunais o dever de criação de núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, admissão de conciliadores e mediadores e o portal da conciliação. A Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, criou o Conselho Nacional de Justiça, acrescentando o inciso IA ao artigo 92, órgãos do Poder Judiciário. Desde a sua criação, uma das principais atribuições do CNJ é, como acima referido, a implementação da conciliação como meio de efetividade da justiça. É importante referir, contudo, que, no âmbito do Poder Judiciário trabalhista, a conciliação sempre teve papel fundamental na solução e pacificação dos conflitos laborais, como se verifica nos tópicos a seguir. 3. Conciliação na Justiça do Trabalho. Previsão constitucional.
As Constituições Imperial, de 25 de março de 1824, e a Primeira Republicana, de 24 de fevereiro de 1891, não tratarão de matéria social. Na primeira, o título 6º, capítulo único, tratava dos juízes e tribunais de justiça. Na segunda Constituição, o Poder Judiciário era abordado no capítulo 5º, seção 3ª. A Constituição de 16 de julho de 1934, primeira Constituição Social Brasileira, tratou do Poder Judiciário no capítulo 4º, e a Carta de 10 de novembro de 1937, o fez a partir do seu artigo 90. Até aquele momento, ainda não havia Justiça do Trabalho instalada no Brasil, o que ocorreria apenas em 1941. No âmbito constitucional, a Justiça do Trabalho foi prevista nos artigos 122 e 123 da Constituição de 18 de setembro de 1946. Já na ocasião, o artigo 123 dispunha que compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e as demais controvérsias da relação de trabalho regidas por legislação especial. Naquele momento histórico, a representação classista, além do juiz togado, a presença de representantes de empregadores e empregados, na Justiça do Trabalho teve relevante papel na conciliação. Esta representação esteve vigente até 1999, quando a Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro, a extinguiu. A Constituição de 24 de janeiro de 1967 manteve a conciliação como fundamento do Poder Judiciário Trabalhista, ao estabelecer a sua competência no artigo 134. A redação original da Constituição da República de 5 de outubro de 1988, dispunha. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os âmbitos de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. A importância da conciliação, implementada quando da instalação da Justiça do Trabalho no Brasil, em 1941, e, a partir de então, inserida na competência material de todas as constituições, foi mantida quando da redemocratização do país, após o segundo período de ditadura do século XX. A Constituição de 1988, para além de um texto forjado no alvorecer democrático, teve o mérito de arrolar os direitos sociais trabalhistas individuais e coletivos, artigos 7º e 8º, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. Por óbvio, o Poder Judiciário Trabalhista, como principal meio de pacificação social nas relações de trabalho, seguindo a importância material dos direitos trabalhistas, consolidou a conciliação como primeira forma de resolver os conflitos. Tanto é assim que, como acima referido, a partir de 1999 já não havia mais necessidade da manutenção da representação classista. O juiz do trabalho e as partes com os seus advogados, continuariam, como de fato continuaram, a colocar a conciliação no patamar de importância que esta sempre teve para o direito do trabalho. É também importante ressaltar que o artigo 5º da Constituição de 1988,
estabelecendo as igualdades e garantias constitucionais, nos âmbitos individual e coletivo, estabeleceu, no seu inciso XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Segundo o Adilão Egúbulos, o princípio do direito de ação trata-se de um pórtico constitucional do processo, cognominado princípio do direito de ação, também conhecido como princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Através deste princípio, todos têm acesso à justiça para pleitear tutela jurisdicional preventiva ou reparatória à lesão ou ameaça de lesão a um direito individual, coletivo, difuso e até individual homogêneo. Segundo o referido autor, constitui, portanto, um direito subjetivo, decorrente da assunção estatal de administração da justiça, conferido ao homem para invocar a prestação jurisdicional relativamente ao conflito de interesses qualificado por uma pretensão irresistível. Ao ingressar com a sua pretensão no Poder Judiciário, aquele que busca a tutela preventiva ou reparatória encontra o Estado juiz que, chamando a outra parte ao contraditório, busca solucionar o conflito, antes de forma conciliatória e, somente ante o insucesso desta, a partir da instrução e do julgamento. A Emenda Constitucional número 45/2004, entre outras alterações constitucionais, ampliou a competência da Justiça do Trabalho. O caput do artigo 114 passou a ter a seguinte redação. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. A ampliação da competência do Poder Judiciário Trabalhista determinou, do ponto de vista da técnica legislativa, que a novel redação utilizasse a expressão processar e julgar. É claro que a expressão processar está ligada ao acesso ao Poder Judiciário. É claro, também, que a mudança de redação não afastou a intenção primeira de conciliar. A criação do Conselho Nacional de Justiça e as suas atribuições é prova desta manutenção de intenção do Constituinte derivado. De qualquer forma, antes mesmo da vigência da atual Constituição e da nova redação do artigo 114, a consolidação das leis do trabalho, que já dispunha sobre a conciliação, manteve esta atribuição como ver-se-á a seguir. 4. Conciliação na Justiça do Trabalho. Previsão infraconstitucional. A consolidação das leis do trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dispõe, no seu título 8º, sobre a Justiça do Trabalho. O artigo 652, ao tratar da competência das varas do trabalho, na redação original, ainda juntas de conciliação e julgamento, a expressão que aborda os dissídios trabalhistas é conciliar e julgar. Como antes referido, o Poder Judiciário Trabalhista desde sempre teve como atribuição primeira e objetiva a solução dos conflitos e a pacificação social, a conciliação. Ao tratar dos dissídios individuais, a partir do artigo 837, a CLT expressa no seu artigo 846. Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Primeiro, se houver acordo, lavrar-se-á o termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. Segundo, entre as condições a que se refere o parágrafo anterior,
poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. A vigente redação do artigo 846 e parágrafos da CLT foi determinada pela Lei nº 9.022, de 5 de abril de 1995. Antes, nos termos do artigo 847, a proposta era feita depois da apresentação da contestação. Importante referir que o artigo 449 do Código de Processo Civil estabelece que o termo de conciliação homologado tem valor de sentença. Já o parágrafo único do artigo 831 da CLT menciona que o termo de acordo homologado é uma decisão irrecorrível. Tais dispositivos demonstram o valor da conciliação no processo em geral e no processo trabalhista. Os artigos 847, 848 e 849 da CLT regulam a instrução processual no caso de não haver acordo. É apresentada a defesa e são colhidas as provas. Mesmo depois de ouvidas as partes e testemunhas, produzida a prova documental e pericial, o processo trabalhista privilegia a conciliação. Assim dispõe o artigo 850 da CLT. Art. 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. Segundo Sérgio Pinto Martins, tanto a primeira tentativa de conciliação como a segunda são importantes. A primeira seria ainda mais importante do que a segunda, pois é quando a prova ainda não foi feita, os ânimos ainda não estão acirrados e é mais fácil que as próprias partes se conciliem. No processo trabalhista, também os dissídios coletivos são passíveis de conciliação. A instauração da instância se dá perante o tribunal, regional ou superior, conforme o caso. Instaurada a instância e notificada a parte contrária, o presidente do tribunal, ou alguém por ele designado, designará audiência de conciliação, artigo 860 da CLT. O artigo 863 da CLT, assim dispõe. Art. 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. No caso de haver acordo, o presidente os submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão subsequente, artigo 863 da CLT. Verifica-se que a conciliação tem e sempre teve papel relevante primordial no processo trabalhista, seja em dissídios individuais, seja em dissídios coletivos. 5. Considerações finais. Este singelo artigo, que trata do paradigma da conciliação como forma de solucionar conflitos, procurou demonstrar, a partir do conceito de conciliação, que a importância dada pelo Conselho Nacional de Justiça, seja a partir da sua criação, seja a partir da sua resolução número 125, é intrínseca à Justiça do Trabalho desde a sua criação em 1941. A partir de então, todas as constituições, ao tratarem da competência da Justiça do Trabalho, sempre priorizaram a conciliação. A atual Constituição,
que originariamente dispôs sobre a conciliação na Justiça do Trabalho, não abandonou este paradigma, mas, ao contrário, o inseriu no amplo conceito de acesso à justiça. A CLT, por sua vez, que dispõe sobre conciliação como competência do Poder Judiciário Trabalhista e também sobre a obrigatoriedade da tentativa de conciliação nos dissídios individuais e coletivos, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, inclusive após a ampliação da competência da Justiça do Trabalho com a Emenda Constitucional número 45/2004. Não há dúvida de que, na Justiça do Trabalho, a conciliação é a forma mais célere de efetivação da justiça e pacificação social.